E agora, no nosso momento de catequese, a gente chega com o livro Filoteia e hoje estamos no capítulo 2 da quinta parte e o tema desse capítulo é consideração da bondade de Deus em nos chamar ao seu serviço, segundo as protestações feitas na primeira parte. Nesse capítulo, São Francisco de Sales convida a gente a considerar os pontos da protestação que fizemos ao consagrar a nossa vida ao serviço de Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus para segui-lo, e principalmente aqueles que se colocam a serviço de Deus para servi-lo, como Ivanildo, numa pastoral, num movimento, num grupo, numa congregação, numa comunidade, nós temos alguns pontos que nós fizemos, ou que nós deveríamos fazer. O primeiro deles é a detestação. O que é isso? O deixamento, a renúncia ao pecado mortal, é detestar o pecado mortal. Tudo isso nós vamos encontrar lá na primeira parte que São Francisco de Sales nos trouxe nesse livro maravilhoso. Então ele nos convida a refletir sobre a nobreza e a justiça dessas resoluções, que nos comprometem a renunciar para sempre ao pecado mortal, ou seja, detestar o pecado e recorrer sempre à graça de Deus. O segundo ponto é a consagração de alma e corpo a Deus. Então precisamos reconhecer a importância, a seriedade dessa consagração diante de Deus. Por quê? Porque os compromissos que nós assumimos com Ele são ainda mais vinculantes do que os que nós fazemos com os homens. O que é que isso quer dizer, Ivanildo? Quando nós assumimos um compromisso com Deus, nós precisamos entender que esse compromisso, o vínculo desse compromisso é muito maior do que os acordos que nós fazemos com as pessoas. E olha, você também, homem e mulher, casado e casada, você precisa entender que o serviço a Deus, na sua realidade, é o matrimônio, é o casamento. Então, por isso, tudo isso aqui se encaixa também para você viver na sua vida. Viver a sua vida matrimonial dentro dessa realidade, detestando o pecado, consagrando de alma e corpo a Deus, o seu relacionamento. Terceiro, levantar-se imediatamente em caso de falha. Eu preciso considerar a prontidão em retomar o caminho da virtude depois de cometer algum erro. Muitas vezes nós cometemos um erro e a gente fica se segurando. A gente não volta para a confissão, não procura o sacramento da penitência, não volta à comunhão, e aí a gente vai se apagando e depois é uma brasa fora da fogueira. O que é que acontece com a brasa fora da fogueira, minha gente? Ela se apaga. Então o que é que eu preciso fazer? Preciso me manter firme na minha resolução de servir a Deus. Se cair, levanta logo. Procura emendar-se, procura ajustar-se. Quarto ponto, quem nos observa e acompanha. Eu preciso lembrar que nós fizemos essas promessas diante de toda a corte celeste, diante da Virgem Maria, dos santos, dos anjos, que nos olharam com amor e alegria. Você ali que diante do altar disse: aceito. Você que diante do altar disse: prometo. Você que colocou uma aliança no dedo da outra pessoa. Ali você não estava simplesmente diante do padre e dos seus convidados. Ali estava o padre, os seus convidados, mas também toda a corte celestial. E isso serve também para todos os compromissos que fizemos de vida consagrada. Então, eu preciso lembrar disso. O quinto ponto é a bondade e a graça de Deus na atração à vida espiritual. Eu preciso reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus que me atraiu para uma vida espiritual. Para você que já desde a juventude, ou até mesmo que tenha sido mais tarde, precisamos agradecer por Ele ter nos chamado antes que fosse tarde demais. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos apontou a direção, que nos chamou e nós ouvimos. Muito obrigado. E por fim, o sexto ponto, os efeitos da nossa vocação. Nós precisamos avaliar as mudanças positivas em nossa vida desde que respondemos ao chamado de Deus, como a capacidade de orar, o amor a Ele, a calma das paixões e a evitação de pecados e o crescimento na comunhão com Ele. Então, meu irmão, depois de refletir sobre esses pontos, São Francisco de Sales orienta a gente a concluir com uma ação de graças e uma oração fervente, pedindo a Deus graças e forças para viver de acordo com as nossas resoluções. Então,
nós devemos nos retirar com humildade e confiança, reservando as nossas resoluções para continuar aprofundando na nossa vida espiritual. E por que não fazermos agora? Diga comigo: Senhor Jesus, eu te louvo e te bendigo, porque um dia o Senhor me chamou. O Senhor me chamou a detestar o mal. O Senhor me chamou a consagrar a minha alma e também o meu corpo a Ti. O Senhor me chamou a ficar de pé sempre que cair em caso de falhas. E não permita, Senhor, esquecer que todas as promessas que fiz foi diante de Ti e de toda a corte celestial. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade e pela Tua graça em me chamar à vida espiritual, para que, de fato, eu possa hoje olhar para trás e perceber que, embora tenha caído, embora tenha sido falho, o Senhor jamais deixou de estar comigo. Obrigado, Senhor, por todas as mudanças da minha vida. Obrigado porque o Senhor está sempre comigo. Amém.